Tudo bem, pessoal? Vamos ao nosso quinto malware que a gente vai estudar, é o backdoor, tá bom? O que significa backdoor? Basicamente é porta dos fundos, e é claro que isso não tem nada a ver com aquele canal do YouTube, né, porta de humor, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, você já deve ter ouvido falar que o nosso computador tem muitas portas lógicas. Eu não estou falando de porta USB, porta de rede ou coisa assim, estou falando de portas lógicas, que está lá no seu sistema operacional e faz com que o seu computador converse com outro dispositivo ou outros dispositivos, né? Pela porta HTTP, FTP e assim por diante, um monte de protocolos, eles precisam de portas lógicas para realmente entrar, poder fazer um trabalho e depois sair. O que acontece é que alguns malwares, são os backdoor, eles acabam vendo, checando, verificando algumas portas que estão abertas e não estão sendo vistas, e aí eles invadem o seu computador por esse tipo de modalidade. É óbvio que você já deve ter ouvido falar também, eu acho muito provável, que ouviu falar sobre firewall, né? Firewall permite que você bloqueie grande parte dessas portas e só vai abrir quando você realmente for precisar. Quando você for usar aquela porta, ela vai ser aberta para aquele momento, para aquele determinado programa, e o que não for legítimo vai ser barrado e não vai conseguir. Então, vamos dar uma olhada na definição de fato de backdoor. É basicamente um programa, como sempre, né? A gente está falando aqui de malwares, eles são códigos, eles são programinhas que permitem o retorno fácil de um invasor a um dispositivo. Olha como é isso. Permite o retorno fácil porque esse tipo de programa é instalado no computador da vítima e aí aquele atacante, aquele que atacou, consegue retornar ao controle daquele dispositivo, aquele computador. Eu não sei se você já usou algum programa que possa fazer isso, alguns são usados de forma legítima e outros não. Mas olha só, ele pode estar embutido em um programa malicioso ou ter recebido algumas modificações de software, de um software que era legítimo. Então, às vezes você tem um programa que de fato ele é muito bom, ele serve para fazer manutenção de algumas máquinas de forma remota, só que esse programa pode ter sido modificado de forma ilegal e aí o pessoal usa isso como quer e aí pode causar alguns males no seu computador ou de alguma empresa. Então, talvez, né, programa de administração remota, acesso remoto, tipo Backoffice, VNC, tem também o TeamViewer, se eles forem mal configurados ou se forem utilizados sem o consentimento do usuário, eles também podem ser classificados como backdoor. O que eu quero dizer é o seguinte, VNC, TeamViewer não são backdoors, mas eles podem ter sido configurados para ficar por debaixo dos panos, você não avisa a pessoa que, você instalou aquilo num outro computador, não avisa a pessoa e aí você tem acesso basicamente completo a tomar controle do computador da pessoa, às vezes sem ela saber. Isso pode acontecer muito com pessoas que fazem manutenção em computadores, ele instala, formata lá o Windows e depois também coloca esse tipo de software, a gente vai falar ainda nesse vídeo sobre isso. Como que eu me protejo de backdoors? Basicamente com firewall habilitado, com sistemas atualizados, né? Sempre vale muito a pena você cortar vulnerabilidades, deixar o firewall, nem que seja o firewall do Windows habilitado, ele já indica algumas coisas, algumas possibilidades de tentativa ali de comunicação meio esquisita. Tome alguns cuidados com programas, entre aspas, né, pré-instalados, que aquele cara da manutenção que fez, às vezes cobrou baratinho para fazer manutenção, para formatar, e no final ele instalou alguns programas, inclusive programas de spyware, que a gente já aprendeu no vídeo anterior, e mesmo se você descobre isso, eles podem falar, não, isso daí é para facilitar a manutenção, porque depois eu consigo acessar o seu computador remotamente. De fato, ele consegue acessar remotamente, mas geralmente você tem que dar o consentimento, você tem que habilitar uma função ali, não fica assim instalado e assim pré-configurado para quando ele quiser, clica duas vezes e ele toma controle do seu computador. Não deveria ser assim, tá? Muito cuidado com isso. Desconfie se você tem esse programa VNC e nem sabe de onde ele veio, um programa tipo TeamViewer, Backoffice e outros tantos, porque assim, se você não está usando isso, se você nem sabe de onde ele veio, desinstala, porque alguém pode ter instalado de má fé, pode ter instalado de boa fé também para fazer manutenção, para te ajudar a usar o computador, mas é só ficar atento, é só tomar cuidado,
com esse tipo de programa, porque ele pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, tá bom? Então, Trojan vai ser o nosso próximo capítulo, o nosso próximo vídeo, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!